Falar sobre ciência, falar um pouco sobre o treinamento em altitude e eu vou dividir esse, essa minha visão sobre o treinamento em altitude em vários vídeos, em várias partes, tá? Que não dá pra gente colocar tudo em um único vídeo, é um conteúdo muito rico, tá? Primeiramente, eu queria que vocês entendessem o que é o treinamento em altitude, quais os benefícios dele. Quando a gente treina em altitude, a gente tem uma. Vamos falar só no português aqui que todo mundo entende. A gente tem uma baixa na pressão, a gente tem uma baixa no fluxo respiratório e a gente tem uma baixa no fluxo sanguíneo. Quando a gente não tem essas adaptações para um lugar com a altitude muito mais alta do que a nossa. Exemplo, eu estou a 425 metros, fui para um lugar que era 2.500 mínimo. Então eu já senti minha pressão baixa, secura, respiração muito ruim, o fluxo sanguíneo ele abaixa. Então, acontecendo tudo isso, aí vem o reverso, as adaptações. Você quer respirar mais, então você tem que trabalhar aquela parte cardiorrespiratória, então o corpo ele vai metabolizar bem mais rápido, tá? Você vai ter por incrível que pareça, uma déficit na frequência cardíaca muito grande, tá? Foi um dos pontos mais interessantes, podemos falar assim, que eu entendi lá. Você fica, como eu falei, tem que ter uma respiração mais acelerada, então o corpo ele faz um metabolismo diferente para o que você estava habituado. Você vai ter que produzir mais oxigênio, mais sangue. É um processo recheado para como você não fosse morrer sufocado, como você fosse se adaptar àquela região de um clima muito alto acima do nível do mar. Então, dessa forma, só de você estar ali, você já tem uma produção gigantesca em benefícios de performance, tá? Só de você estar ali, você tem uma produção gigantesca nesses benefícios. E quando você faz o treinamento ali, né, você pega uma bicicleta, vou fazer 2 horas, 3, 4, 5 e vou ficar bom. Não. Quando você faz o treinamento certo, correto, você tem um benefício respiratório, um benefício cardíaco, um benefício pulmonar respiratório muito grande, que dessa forma te ajuda a entrar em níveis superior nunca conquistados. Se a gente chegar aqui e coloca benefício treinamento em altitude. Melhora na recuperação muscular. Oxigênio, então, isso é o básico. Estudos indicam que o treinamento em altitude pode acelerar a recuperação muscular devido a uma melhora na circulação sanguínea. Esquece tudo isso e foca só nessa parte aqui, ó. Devido a uma melhora na circulação sanguínea e a maior presença de oxigênio nos músculos. Mais fluxo sanguíneo, mais respiração, mais força, mais resistência, maior recuperação, como está aí. Então, assim, esse é o ponto: ciclismo, endurance e alto rendimento. Você conhece essa mulher daqui? Essa mulher daqui é Pauline Ferrand-Prévot. Essa mulher daqui, ela foi campeã olímpica. E eu vou aqui, ó, não tá aberto. Vou abrir agora para vocês verem. Ela foi campeã olímpica e ela foi um dos motivos que eu estava mais afim de ir para altitude, porque eu já estudava sobre isso, eu já analisava sobre isso, eu já tinha visto alguns artigos, alguns estudos que eu já sabia que ia ter um benefício. Isso aí é fato, eu sabia já. Então eu já sabia que eu ia ter realmente um benefício de treinamento em altitude. Mas quando essa mulher foi, ela carreira final do mountain bike e ela junto com o namorado dela fizeram horas e horas. Deixa eu mostrar aqui a vocês, não olhem pra cá porque eu tô pegando o Instagram dela abrindo na hora aqui. Que ela foi campeã olímpica, que eu comecei a acompanhar o Instagram dela mais a fundo e ver que ela não posta nada em feed, ela posta mais em stories. Mas só para vocês entenderem que quando ela foi campeã olímpica, ela passou um mês em treinamento nas montanhas. Eu não vou chamar de dos Alpes, porque Alpes é na França, né? Então ela passou
muito tempo mesmo, treinando em altitude. Eu tô tentando achar aqui, junto com o namorado dela, que é esse cara aqui, ó. Então, Pauline Perrin-Prévot, ela, junto com ele, treinaram bastante, de forma árdua. Ela postava lá treinamentos onde tanto ele como ela estavam completo de sódio. Treinaram pra caramba para se preparar para essa Olimpíadas. E eu tava acompanhando tudo. Eu disse, poxa, como eu vou, eu já sabia que eu ia. Eu vou dar essa acompanhada aqui, dar essa frisada aqui para entender se realmente vai fazer a diferença, se não vai e tal, tudo. E a mulher foi lá e ganhou. Aqui, ela com ele. Ó, os dois treinando. Treinando sempre em altitude, tá? Eles postavam tudo mais nos stories. Altitude sempre. Tá aqui, ó, traçando rotas com ela, alimentação focada. Eles focaram muito, merece. Não só ela, mas esse cara aqui também treinou em altitude, Thomas Pidcock. Mas vamos voltar para Pauline. 2 campeões olímpicos, tá? Recente. Então ela treinou bastante, treinou muito. Existem vários pontos. Eu vou pegar, eu já falei sobre isso, vou pegar a bicicleta e vou treinar em altitude. Esquece isso, cara. Existem vários pontos. Um dos pontos funciona muito mesmo. Funciona bastante pra caramba, funciona. E eu deixei algumas páginas aqui abertas relacionando a alguns dados meus para vocês entenderem que realmente funciona e eu vou comprovar isso a vocês agora. Foram 19 dias em altitude. O primeiro ponto que você precisa entender aqui: treina em cima, dorme embaixo. Se você treinar aqui, se você dorme aqui e treina aqui ou treina igual, evolução zero. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Ponto. Segundo ponto, intensidades ideais para a produção de oxigênio. Essa parte respiratória. Segundo ponto, não, vou treinar de qualquer jeito, vou dar estímulo, tiro aqui. Não vai funcionar. Terceiro ponto, tempo de cada treinamento. Tem isso também, tempo e intensidade. Então são vários pontos que vocês precisam entender. Primeiro ponto vamos fechar aqui Pauline, que a gente já falou sobre ela, Thomas Pidcock também. E esse aqui é o treinamento que eu fiz lá no deserto. Aqui eu fui para os geysers de Otátio, que é um lugar fantástico, lindo, chega a quase 5.000 metros, tava dormindo a 2,5, então tava legal. E aqui é o seguinte, galera. O primeiro ponto que vocês precisam entender é o quê? O que foi que eu vi de tão diferente quando eu voltei? Minha frequência cardíaca. Ela não sobe mais como ela subia antes. Então eu tive uma déficit muito grande na minha frequência. Dessa forma eu suporto mais, eu tenho mais força, eu tenho mais resistência. Isso é fato. Então é um benefício. Se fosse só isso já estava valendo tudo. Quero que vocês entendam aqui essa fase respiratória. Olha essa média respiratória, 25. Então respiração muito ofegante. Fiz um treino na minha cidade, sem nada. Fiz um treino sem proporções de nada. Deu 30 frequência respiratória. Então a gente já tem um benefício aí dessa parte respiratória que você puxa mais ar treinando menos, tá? Quer dizer, aplicando menos intensidade. Aqui vocês conseguem ver, ó, que o quê? Chegou a 3.600, né? E aqui a gente consegue ter esses dados aqui que são dados importantes. Qual é um dado importante dele? Era só subir daqui, ó, 1.254. Frequência cardíaca média 123. Não sai. Você pedala e a frequência não sobe. Para você aplicar aqui, ó, 161 é quase morrendo. Porque aqui, ó, a taxa da minha frequência respiratória estava muito baixa. Então não conseguiria suportar frequências altas, tá? Então esse é um ponto crucial. Essa é a frequência respiratória média, tá? Essa é a frequência respiratória mínima, essa é a frequência respiratória máxima.
a gente tem que olhar essa frequência respiratória mais a FC. É isso que importa. Então foca bem nisso. 25, 13, 30, 37. E um treino que eu poderia falar moderado, tá? Treinamento base, moderado. Então esse foi um treino que eu fiz no deserto. Quando eu voltei para cá, eu disse, não vou suplementar, eu não vou comer, eu vou no meu pior estado, eu vou fazer um treino grande. Então fiz a mesma estamina, tá? Como vocês podem olhar, 100, 50%, igual esse daqui. Se você olhar, ó, 100, 80, foi mais leve ainda um pouco. E aqui a gente tem, ó, o strain do coração, que é os equipamentos do core, né? E aqui, ó. Preste bem atenção nisso. Frequência respiratória mínima, 12. Frequência respiratória mínima, 13. Tiago, o que é que isso tem a ver? Tem a ver que aqui nesse treino eu estava bem mais tranquilão respirando. Frequência respiratória média 30. 25. Então, Tiago, se foi 25 para 30, então o 25 tu andou mais leve. Se andei mais leve, respirei 25 aplicando a mesma intensidade média. E aqui eu fiz um treino de 6 horas com 30 frequência média. Então eu estava com a respiração bem tranquilona, puxando o ar de boa mesmo. E aqui, ó, a máxima 57, aonde lá no deserto, 37. E eu forcei 161, forcei pra caramba. Preste bem atenção nisso. 37, 161, a frequência máxima. Forcei. 57, 178. Em alguns momentos, estímulos, né? Aqui é os minutos de intensidade. Aqui não tem porque eu não estava usando potência. E foram 5 horas e 50, 3 horas e 10. Então, quando eu cheguei no Brasil, desci do avião, eu já senti coisas diferentes. Primeiro, na minha vinda para cá, eu não senti de forma alguma o incômodo de dor de cabeça que eu sinto em todo o voo. Esse é o primeiro ponto positivo. Então, eu estava habituado àquela pressão. Então, eu estava habituado. Eu sabia que ali já ia mudar alguma coisa. Fiz exame de sangue antes de ir. Fiz exame de sangue quando eu cheguei. Tiago, tá com o resultado aí? Tô, mas não vou mostrar agora. Vou fazer vídeos e vídeos. Teve diferença de antemão, já estou relatando aqui tudo. Teve. Treinamento em altitude é outro nível. Então já desci do avião, achei diferente, respiração, tal, tudo. Beleza, show. Dormi e no outro dia eu disse, vou voltar à minha rotina normal agora. Aí deu um treino leve, um girinho e tal. Não vi tanta diferença, mas já sabia que estava diferente. E disse, pronto, agora eu vou fazer o treino normal, que foi esse treino de 6 horas. Então, para mim a frequência subir agora está muito ruim mesmo, tem que aplicar muita força, então proporciona mais resistência, mais força, mais economia, mais tudo. Eu estou recuperando mais rápido de um treino para outro. Eu estou aqui na minha clínica, eu tenho vários equipamentos de recovery, de recuperação, não estou nem usando porque eu não vejo a necessidade. Eu estou recuperando rápido. Tiago, mas tu está se alimentando melhor? Não, eu estou fazendo tudo errado para sentir efeitos mais rápido possível negativos e não estou conseguindo. Então, dessa forma, eu vejo que a produção de glóbulos vermelhos muito alta, porque eu estou batendo e estou recuperando, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é déficit na frequência cardíaca gigantesco, segundo ponto extremamente importante, e dessa forma mais força, resistência, recuperação, performance e saúde. Então, a adaptação cardíaca para um treinamento em altitude é outro nível. Paulinho Perrin-Prevost, campeão olímpica. Thomas Pidcock, campeão olímpico. Os dois treinando em altitude. Todos os atletas fazem período de base em altitude. Por quê, Tiago? Por conta disso que eu estou acabando de falar agora. Gente, vou mostrar aqui a vocês, existe um tempo que esses efeitos ficam em mim. Não vou para lá uma vez e tchau, não existe um tempo. Vou abrir agora o Garmin para vocês verem esse tempo. Aqui, ó.
que é a carga de aclimatação, tá? Deixa eu mostrar aqui a você. Não tô conseguindo mostrar, mas aqui tá. Aí, ó, 1.650, ó, altitude. 1.650. Cheguei a 3.000, então ele tá baixando. E ele vai baixando 50, 100, 50, 100. Então, em conversas com fisiologistas, com pessoas que entendem, falaram que são 15 dias com o efeito. São 15 dias. A mesma proporção que é para você se adaptar é a proporção que é para você sair. Então já vai fazer aí em torno de 8 dias a 10 que eu cheguei e ainda estou sentindo. Tiago, voltaria com certeza. Óbvio que sim. Os treinamentos que eu estou fazendo agora, sem gerar muita força, 70, 71, pouquíssima carga. Treinamento é de 5 horas e pouco, esforço relativo, normal, tá? Quando a gente vem aqui, ó, frequência cardíaca, treino todo. Você fazer o treino na zona 1, 2, 3 e só um pouquinho da 4, que foi onde passou de 170, que é muita montanha. Então, basicamente, 85% do treino foi na zona 2. Um treinamento de 6 horas com 2.380 de elevação, com uma média de 19 saindo de casa, frequência de 135. Foi um treinamento, uma potência máxima de 951 no sol quente. Eu me senti aqui nesse treino, eu até conversei com vários amigos meus, eu disse, se nesse dia aqui, ó, sem suplementar, sem me alimentar, errando proposital tudo, para sentir mesmo, para pregar e não preguei, se fosse nesse dia aqui, o Campeonato Brasileiro, a corrida mais importante, que na minha visão é anual, eu teria feito a minha melhor prova da minha vida, se fosse nesse dia aqui. Porque eu iria me alimentar melhor, suplementar, fazer tudo certinho. E a sensação que eu tava aqui era surreal. Eu tava muito bem aqui, muito bem mesmo. Então, gente, é algo impressionante. Então a gente viu alguns dos benefícios de treinamento em altitude. Nos outros vídeos eu vou falando sobre aonde eu fui, quantos dias, os exames, tal, todo esse processo. Mas no vídeo 1 é isso. Treinamento em altitude em São Pedro. Eu acreditava, porque quando a ciência vai lá e estuda, a gente tem que acreditar, mas o engraçado não é você acreditar, é você vivenciar. Então foi por isso que eu fui. Eu precisava vivenciar isso como atleta e como profissional da área da saúde. Eu precisava vivenciar isso. E eu vou falar a vocês, eu vou voltar, porque foi uma experiência incrível. Treinar, você puxar e não vinhar, você pedalar e não sair do canto de forma alguma. É incrível a experiência, é incrível, incrível, incrível. Subi 2 vulcões, até onde a bicicleta vai, né? Não quis não dar nada a pé e empurrar a bike, até porque eu tava com a sapatilha solar full carbo, para não acabar com ela. E surreal. Eu fiquei impressionado. Já sabia que ia dar certo, mas nessa proporção não. Tiago, numa escala de 1 a 10, aumento de performance, numa escala de 1 a 10, o aumento da tua performance na tua visão. 8.5. Então, se uma pessoa ela tem um objetivo de participar de uma prova muito importante, ela faz um protocolo em altitude certo, correto, ela tem um benefício muito, muito, muito grande. E ela vai aumentar 85% da performance dela para aquela prova. Isso é fato. Até o vídeo 2.